Ex-Palmeiras é oferecido ao Flamengo. Braz fala sobre renovação de Gabigol e quebra o silêncio com relação ao caso Guilhermo Varela. Que história é essa, PQD? Vem. Vem comigo aqui no caminho, eu explico. Mas primeiro eu quero pedir para vocês que começaram a nos assistir, que deixem o like de vocês que não são inscritos, nos ajude no nosso crescimento. Faça a inscrição de vocês, é 0800, e aqui vocês ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaurite Paula Santos. Acione o sininho para todos os vídeos, assim você recebe nossos conteúdos em primeira mão. Então vamos para as notícias. Gente, eu estou envergonhado. Primeiro, quero dar os parabéns ao Botafogo. Está classificado para a final da Copa Libertadores da América. Só se acontecer uma hecatombe lá no Uruguai para o Botafogo perder essa vaga. Botafogo precisou apenas de 45 minutos para fazer 5 gols naquela defesa ridícula do Peñarol. Quero parabenizar também ao senhor Adenor Leonardo Tite e Rodolfo Landim, que insistiu na contratação de Tite. Tinham outros técnicos disponíveis quando ele contratou o Tite, mas o Tite era um desejo pessoal de Rodolfo Landim. E o desejo dele foi maior do que o clube. Ano de eleição, estava para vir, que ele foi contratado no final do ano passado, ele projetando que o Tite faria um bom trabalho depois do fiasco que foi na seleção brasileira, e ele persistiu. Outros nomes estavam em pauta, mas ele queria o Tite. Técnico retranqueiro. O que me incomoda não é nem tanto a eliminação do Flamengo para o Peñarol. Foi que em 200 minutos o Flamengo não chutou a gol. Eu acho que o Tite estava querendo segurar o empate para resolver o jogo nos pênaltis. É o que justifica. Porque um time... mas tinha desfalques de jogadores importantes. Chutar a gol qualquer um chuta. Olha só, o Wesley está chutando para gol, a Torpe à direita, Gerson está chutando para gol, Bruno Henrique está chutando para gol, e aquele time com o Tite não chutava para gol. Mais uma vez, parabéns ao Botafogo. E olha só, o que escreveu o Vene Casagrande? Eu trouxe aqui para vocês, ó. Com grande investimento, Rodolfo Landim terá um segundo mandato histórico como presidente do Flamengo. Fluminense campeão da Libertadores dentro do Maracanã e passando pelo Olímpia, clube que eliminou o Flamengo. Botafogo podendo ser campeão da Libertadores, amassando o Peñarol, time que o Flamengo não conseguiu fazer um gol sequer em 2 jogos. Além disso, o Palmeiras pode ser tri-brasileiro. Cara, parabéns. Rodolfo Landim estava mais preocupado em fazer política para Rodrigo Dunch. Lembrando, se Rodrigo Dunch vencer as eleições, nós teremos aí o novo reflexo da gestão Rodolfo Landim. Pouca coisa deve mudar. Seguindo aqui, falando em Palmeiras, ex-Palmeira Arthur é oferecido ao Flamengo para 2025. Atacante Arthur atualmente no Zenit. Fala de Zenit. Se eu fosse Flamengo, eu não fazia mais negócio nunca mais na vida com o Zenit. Ele foi oferecido ao Flamengo para a próxima janela de transferência, com passagem pelo Palmeiras e Red Bull Bragantino. Ele também é uma opção para o Cruzeiro. Representantes do jogador acreditam que ele se encaixaria bem no Mengão, especialmente considerando sua fase no clube russo. Ele está sendo oferecido, não é o Flamengo que está indo lá buscar ninguém. Imagina, o jogador que estava sendo praticamente cogitado a não ficar no Zenit, fizeram o jogo duro e renovaram com ele. Imagina um que está dentro dos planos do Zenit. Tá de sacanagem, Bom, vamos seguir aqui, bola para frente. Marcos Braz fala sobre renovação de Gabriel Barbosa ou Gabigol. Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, confirma que não houve novidades sobre a renovação de contratos de Gabigol, que termina em dezembro. Apesar de uma proposta de renovação já ter sido feita, o atacante ainda não aceitou os termos. Então, a situação de Gabigol é essa, O elenco do Flamengo se apresenta hoje no CT1 do Urubu às 9 horas da manhã, com treino marcado para começar às 9 horas e 30 minutos, penúltimo treino antes do jogo contra o Juventude, no sábado, às 16 horas e 30 minutos, no Maracanã, com transmissão da Rede Globo de televisão. Bom, e o Braz também falou aí
sobre essa questão com o Atlético Mineiro, esse chororô. Sempre reclamam e sempre perderam. Marcos Braz provocando. Em entrevista à TNT, né, o Marcos Braz aí criticou as reclamações do Atlético Mineiro sobre a arbitragem antes da final da Copa do Brasil. Ele afirma que o clube mineiro sempre reclamou e nunca venceu. Cara, esse chororô todo é para jogar já uma pressão para cima da arbitragem. Já sabemos que a arbitragem no Brasil é uma arbitragem ruim, uma arbitragem péssima, ainda mais entrando para trabalhar pressionada. E o Atlético Mineiro está fazendo isso aí. Já estão dando um jeito da arbitragem fazer alguma cagada, me desculpa, a favor do Atlético Mineiro, porque vão estar pressionados. Se for errar para um time grande como o Flamengo e para um time medíocre igual o Atlético, nós vamos errar a favor do Atlético. Vai ser assim sempre. Então, seguindo aqui, ó, e o Marcos Braz também quebrou o silêncio aí sobre o caso do Guilherme Varela. Ele disse o seguinte: não deveria estar lá. Após a situação, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, conversou com o atleta. Abre aspas. Isso não faz parte do futebol. Cenas lamentáveis que vimos na orla do Rio de Janeiro. Varela treinou normalmente, fez todas as atividades no clube, chegou aí no almoço no CT e saiu para encontrar dois amigos. Isso foi o que Varela passou para mim. Ele estava extremamente preocupado com esses dois amigos e foi com o carro dele para perto desses amigos. Disse Marcos, fecha aspas, disse Marcos Braz. E o Braz continua aqui, ó. Abre aspas. Quando ele estava parado, chegou a polícia militar que pediu para que ele saísse do carro. Ele não estava fora do carro em nenhum tipo de confusão. Estava no lugar errado, não deveria estar lá, mas ele não estava fora do carro. Não estava em confraternização com torcedores do Penharol ou em confusão, fecha aspas, acrescentou Marcos Braz, né? Bola que segue, vida para frente. Vamos pensar agora no jogo contra o Juventude. Essa situação já está, graças a Deus, resolvida, né? Bom, e o Marcos Braz também, né, depois de todo o transtorno que houve aí referente ao atleta Guilherme Varela, ele justificou o motivo do almoço com os atletas, comissão técnica e funcionários do Flamengo. Na última quarta-feira, ontem, jogadores de comissão técnica e funcionários do departamento de futebol se reuniram para almoçar depois da reunião ter ganhado áreas de confraternização e festa. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, esclareceu o motivo. Eu acho justíssimo isso que foi feito. Abre aspas. A gente fez um almoço com atletas, comissão técnica e funcionário do futebol do Flamengo, num lugar bem reservado. Fizemos esse almoço para que possamos nos unir mais nessa reta final de Copa do Brasil e de Campeonato Brasileiro. Fecha aspas, disse Marcos Braz. Essa união é muito boa, união que não tinha outrora. União que não estava tendo. O clima estava pesado, o clima estava ruim. Já foi falado em vários meios de comunicação que o ambiente no Flamengo está muito melhor, está muito mais leve, muito mais agradável, né? Isso contribui para que o atleta se sinta mais à vontade, mais leve e consiga desempenhar um melhor papel dentro de campo. E é isso que nós queremos, com certeza, né? Bom, o pai de Gerson deu entrevista ontem ao Pode Fla, do podcast aí do Coluna do Fla, e falou aí, né, do conselho que deu a Gerson após momentos difíceis. Gerson passou por um momento dificílimo aí, com aquela cirurgia que ele passou. Após aquela cirurgia, ele voltou em baixa, foi muito criticado pela uma boa parte da torcida que não entendeu que ele estava voltando ao ritmo de jogo, mas aquilo ali foi uma virada de chave na vida do Gerson, pelo menos nessa temporada de 2024. E depois daquilo ali, Gerson se tornou um novo jogador, um novo Coringa. E vamos seguir aqui, ó. Gerson que chegou, né, a ser criticado pela nação devido ao rendimento em campo, assim para ajudar no apoio ao meia, Marcão, pai e empresário do jogador, revelou os conselhos que deu ao camisa 8. Vamos para o que disse Marcão aqui. O que eu dizia para o meu filho era o seguinte: filho, de tudo que nós passamos na vida para você chegar até aqui, o que mais vai te deixar nervoso ou fazer você perder a cabeça? Não vai, filho. O torcedor tem esse jeito e vai cobrar e apelidar.
Não adianta. Agora, quando você entra em campo, você tem que entrar para defender a sua camisa. Você tem que entrar para defender os seus princípios e a sua equipe. Disse Marcão aí em entrevista ao Pode Fla, da podcast aí da coluna do Fla, né? Bom, uma boa notícia aqui, algo que eu gostei muito e temos que comemorar. Polícia espanhola prende racista que incentivaram onda de ódio contra Vinícius Júnior. O país europeu é muito racista, nós sabemos disso. Para eles é uma coisa natural. Como eu falei num vídeo aqui há muito tempo atrás, uma mãe estava com a criancinha no colo e a criancinha estava chamando o Vini Júnior de mono, né, que lá é macaco. Uma brasileira estava filmando e essa mãe percebeu e foi criticar a brasileira e falou, não, é apenas uma brincadeira. Para eles, racismo lá é uma brincadeira. Eu não vejo assim, muitos não veem assim, mas isso acontece aqui no Brasil também. Não vamos só botar na conta dos europeus, não. Isso acontece muito aqui no nosso país, que é um país tão mixigenado. Isso já não era mais para existir. Vamos lá. Mais 4 pessoas foram presas na Espanha por incitação ao ódio contra Vinícius Júnior. Os racistas começaram a ser presos e punidos. E agora, mais 4 preconceituosos foram para a cadeia após agir contra Vinícius Júnior, craque revelado pelo Flamengo, que se tornou um símbolo do combate ao racismo, além de ser cotado para ser o melhor jogador do mundo. Os policiais levaram 4 espanhóis por crime de incitação ao ódio. Esses nomes seriam responsáveis por uma campanha de ódio contra o jogador do Real Madrid nas redes sociais antes do clássico do madrileno contra o Atlético no dia 29 de setembro. Eles, nas redes sociais, incentivavam as pessoas a irem com aquelas máscaras que foram usadas na época da Covid-19 para não poderem ser facilmente identificados, né? Então, foram presos e outros mais aí serão punidos. Eu tenho certeza disso, né? Bom, mudando aqui de assunto, né? Felipe Luiz usará, né, os jogos do Brasileirão que antecedem aí a final da Copa do Brasil para dar ritmo e entrosamento para Carlos Alcaraz, que será substituto de Nicolas de la Cruz no meio de campo. O uruguaio sofreu lesão muscular grau 2 e não tem previsão de retorno ao gramado. Talvez ele nem volte mais em 2024, né? Tendo em vista que o campeonato acaba agora no dia 8 de dezembro. Bom, além disso, o Filipinho pode usar meio de campo inédito para o jogo de sábado. Felipe Luiz fez alguns testes no time do Flamengo para o jogo contra o Juventude, neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Everton Araújo foi testado ao lado de Carlos Alcaraz e Arrascaeta no meio de campo. Eu estou muito feliz com isso. E vocês, o que vocês acham dele colocar o garoto ali no meio de campo entre Carlos Alcaraz e Georgian de Arrascaeta? Para mim, não colocando o Alan já está de bom tamanho, meus queridos e minhas queridas. Eu não aguento mais o Alan. Mais quase 50 milhões de reais aí jogados fora com essa contratação do Alan, né? E tem que também rever aí a situação de Nicolas de la Cruz. Nicolas de la Cruz, que eu trouxe no vídeo de ontem, preocupa muito porque ele não vem conseguindo jogar uma partida completa. Ele fica mais de fora, né, para preservar a parte física do que atuando. E vamos ver o que a diretoria, o departamento médico vai fazer. Lembrando que a contratação de Nicolas de la Cruz, que demorou quase 2 anos, foi um desejo muito grande de Marcos Braz e Rodolfo Landim. Torna a repetir, o departamento médico, por causa das condições físicas de Nicolas de la Cruz, tinha vetado a sua contratação. Mas, né, o mandatário do Flamengo é o homem que estava por cima da carne seca, ainda está, né? O mandato dele não acabou, então ele é que manda e desmanda. Bom, sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!